Você não está planejando porque é cuidadoso. Você está planejando porque está com medo. Nas próximas 24 horas, milhares de pessoas vão desenhar o plano perfeito para mudar de vida, comprar o equipamento ideal para começar um projeto ou estruturar uma rotina dos sonhos em um papel. E nenhuma delas vai sair do lugar. Sabe por quê? Porque a sua mente prefere a ilusão confortável de um plano perfeito ao desconforto inevitável de uma realidade imperfeita. E enquanto você assiste esse vídeo para se preparar mais um pouco, o seu relógio está correndo. Hoje nós vamos descobrir por que pensar demais não é um sinal de inteligência. É na verdade a forma mais covarde de desistir. Bom, eu já posso começar dizendo que eu sou um perito nesse assunto. Eu gosto de ter as coisas sob controle e planejar bem antes de executar. Eu sou daqueles que até falam sozinho em voz alta. Mas eu fui melhorando bastante ao longo do tempo. E para algumas coisas eu tento não ser tão perfeccionista assim. Por exemplo, esse canal. Eu achava que eu deveria ter muitos vídeos já guardados antes de começar a postar, ter uma boa câmera, um cenário melhor e até melhorar a minha comunicação. Também eu tinha que aprender a editar, enfim, era muita coisa para aprender. Mas a verdade é que eu só comecei de fato a aprender e a melhorar quando eu comecei a pôr a mão na massa. Foi quando eu fui pra ação e eu comecei a executar. Esse vídeo não é pra falar pra você agir por impulso, mas sim pra tentar te ajudar a dar aquele primeiro passo. É aquele primeiro passo que vai fazer tudo girar e as coisas acontecerem. A procrastinação ativa. O que você provavelmente vive todos os dias não é uma falha de caráter, não é preguiça. A psicologia moderna dá isso um nome muito mais preciso e perigoso: a procrastinação ativa. Nós fomos ensinados por uma cultura que pensar sempre é uma virtude. Aprendemos que as pessoas maduras mitigam os riscos, antecipam os problemas, analisam as variáveis e desenham estratégias. Tudo isso antes de dar o primeiro passo. Nós fomos condicionados a olhar para o excesso de pensamento como um selo de alta capacidade cognitiva. Você se orgulha por ser alguém que reflete profundamente? Mas aqui está a grande colisão com a realidade. A sua mente está usando a sua própria inteligência para te passar a perna. Quando você se depara com a necessidade de realizar algo que envolve risco, exposição ou possibilidade de falha, como tirar um projeto do papel, mudar de carreira, iniciar uma rotina de saúde ou ter uma conversa difícil, o seu cérebro imediatamente detecta uma ameaça psicológica. Ele projeta o medo da rejeição, o medo do erro e, acima de tudo, o medo de descobrir que você não é tão bom quanto gostaria de acreditar que é. E para te proteger desse desconforto, o seu cérebro ativa um mecanismo de defesa sofisticado. Ele não diz para você não faça isso porque você é covarde. Se ele fizesse isso, o seu orgulho ficaria ferido e você agiria por pura reação. Então, em vez disso, ele assume a voz da prudência. Ele se veste de terno e gravata, assume a postura sensata e sussurra no seu ouvido: essa ideia é fantástica. Nós com certeza vamos executá-las. Mas antes, precisamos de um plano impecável. Precisamos ler mais um livro, precisamos assistir mais um tutorial. Precisamos esperar o trimestre seguinte. E é nesse exato momento que você cai na armadilha bem mais construída da neurobiologia. No segundo que você abre uma planilha para organizar o seu futuro perfeito ou passa 4 horas pesquisando a melhor metodologia da produtividade no mercado, o seu cérebro começa a liberar dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Como você está mentalmente imerso no projeto, estruturando etapas, organizando as gavetas, a sua biologia confunde a simulação mental com a execução real. Para o seu cérebro, você já está trabalhando. Você sente que está até progredindo. Você vai dormir exausto com a sensação de dever cumprido, sentindo-se secretamente superior àquelas pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, sem método. Mas, no entanto, quando o sol nasce no dia seguinte, a realidade continua exatamente igual. A planilha continua sendo apenas pixels brilhando em uma tela escura. O projeto continua com zero faturamento e a academia que você planejou fica para o mês seguinte. O seu plano ele continua guardado. Você trocou o progresso real pela ilusão do progresso. Você se tornou um viciado em dopamina barata desse laboratório mental. Ponto de ruptura. Vamos parar esse vídeo agora. Sim, você não me ouviu errado. Eu quero interromper o fluxo natural desse conteúdo para fazer um teste psicológico prático, aqui e agora. Por que você ainda está me assistindo? Se você entrou nesse vídeo porque o título conversou com uma dor real sua, se você tem nesse exato momento um projeto parado, um relatório que deveria estar escrevendo, uma decisão que está adiando ou um telefonema que precisa dar, por que você ainda está aqui consumindo teoria sobre a paralisia? Eu preciso ser brutalmente honesto com você. Assistir a esse vídeo pode ser nesse segundo a sua mais nova forma de procrastinação ativa. A sua mente percebeu que este canal fala sobre psicologia e filosofia. Você achou o conteúdo intelectualmente estimulante e decidiu usar o ideia de colisão como um anestésico. Você está fingindo para si mesmo que está se desenvolvendo, enquanto usa a minha voz para adiar o desconforto da sua própria ação por mais alguns minutos. Então, aqui está o ultimato. Se você tem algo urgente, importante e difícil para executar hoje, eu não quero que fique nesse vídeo. Eu quebro o protocolo do YouTube agora para te dizer: feche esse aplicativo e desligue essa tela. Não vá olhar os comentários para ver o que os outros acharam. Pegue o seu desconforto e vá fazer o que realmente precisa ser feito.
Mas já aproveitando, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive planejando, mas não tira do papel. Mas se o seu momento de executar não é agora, se você escolheu conscientemente ficar para entender a engenharia científica e desarmar essa bomba relógio da sua cabeça, então nós vamos continuar. Mas a partir de agora você assiste sob uma nova perspectiva. Perspectiva de que não vai aceitar mais nenhuma mentira da sua própria mente. A cura da paralisia pela psicologia científica. Para aqueles que ficaram, nós não vamos resolver esse problema com frases motivacionais clichê, de basta ter força de vontade. Se a força de vontade funcionasse, para quem pensa demais, você já seria um realizador implacável, porque energia mental você tem de sobra. O problema é estrutural. Para desarmar a paralisia por análise, nós precisamos recorrer à terapia da aceitação e compromisso, conhecido na psicologia clínica como ACT. A ACT nos ensina que o erro humano padrão não é pensar demais, mas sim o que fazemos com o pensamento quando ele surge. Nós sofremos um fenômeno chamado de fusão cognitiva. Nós nos tornamos um só com os nossos pensamentos. Se a sua mente diz você não está preparado, você aceita isso como se fosse uma verdade absoluta sobre o mundo, e não como apenas um evento verbal dentro da sua cabeça. E para quebrar esse ciclo, a psicologia contextual nos entrega duas ferramentas fundamentais que você precisa começar a aplicar hoje. A primeira ferramenta é a disfusão cognitiva. A sua mente é uma máquina imperativa de produzir narrativas. Ela foi programada pela evolução para prever o pior cenário possível, para que você não seja devorado por um predador. O problema é que hoje não existem predadores na sua sala, mas a máquina continua rodando. Quando você decide começar um projeto, a sua mente vai te bombardear com pensamentos como isso vai dar errado, você vai passar vergonha, o mercado já está saturado. A técnica da disfusão consiste em criar uma distância saudável entre o eu que pensa e o eu que observa. Em vez de aceitar o pensamento como um fato, você começa a rotulá-lo. Quando a sua mente disser, você vai falhar, você repete silenciosamente para si mesmo. Eu estou tendo o pensamento de que vou falhar. Parece uma mudança boba de palavras, mas neurobiologicamente você está tirando o poder de comando do pensamento. Aqui eu acredito ser a mesma ideia do estar e não do você é. Por exemplo, você pode ser rotulado como uma pessoa tímida. Você pode absorver isso para você ou simplesmente pensar, eu não sou tímido, eu estou tímido. Ou seja, aquela situação, aquele momento te causam timidez. Mas se você estiver em um ambiente confortável e com pessoas que te deixam à vontade, provavelmente você não vai ficar tímido. Entendeu a diferença do pensamento e você se identificar com ele? A segunda ferramenta é a ação valorosa, agir com desconforto. Esta é a virada de chave mais poderosa e libertadora de que você vai ouvir na sua vida. Você não precisa se sentir confiante para começar a agir. O grande erro é acreditar na ordem cronológica errada das emoções. Você pensa, primeiro eu preciso perder o medo, ler mais, me sentir seguro e preparado. E aí, quando eu estiver pronto, eu entro em ação. Se você esperar esse dia, você vai morrer na inércia. A confiança não é um pré-requisito para a ação. A confiança é o resultado da ação. Na terapia de aceitação e compromisso, nós praticamos a ação valorosa, que significa agir em direção ao que importa para você, carregando o desconforto no bolso. O medo vai estar lá. A incerteza também vai estar lá. O pensamento que você é um impostor vai estar lá. E tudo bem, você aceita a presença deles, agradece a sua mente por tentar te proteger de uma forma desajeitada e move as suas mãos para executar mesmo assim. O sucesso de quem sofre pela paralisia por análise não é produzir um resultado brilhante de primeira. O sucesso é a capacidade de agir de forma imperfeita enquanto a mente grita ao contrário. Para tornar isso prático no seu dia a dia, você precisa adotar a regra de reduzir a fricção até a idiotice. Se a tarefa de começar o seu projeto parece monumental, a sua mente vai usar o cansaço antecipado para te paralisar. Se o seu objetivo é escrever um relatório complexo ou quem sabe até um livro, não se proponha a escrever ele inteiro hoje. Proponha-se escrever uma única frase, uma frase ridícula e talvez até ruim. Se você quer começar a gravar vídeos, não tente fazer uma produção de cinema. Grave um vídeo de 1 minuto com o celular que está na sua mão agora, sem editar nada. O objetivo dessa estratégia não é o resultado final. O objetivo é quebrar a inércia. É provar para o seu sistema nervoso que o ato de começar não te matou. No momento em que você vence os primeiros 5 minutos, o fluxo da realidade assume o controle e o pensamento excessivo perde espaço. A realidade é o único terreno onde os pensamentos excessivos morrem por falta de oxigênio. E se esse conteúdo te fez sentido pra você, se ele arrancou as máscaras das desculpas que a sua mente estava te contando nas últimas semanas, já se inscreve aqui no canal Ideias em Colisão. Deixe seu gostei e compartilhe esse link com aquele amigo inteligente que você sabe que tem um potencial gigantesco, mas que passa a vida inteira planejando e nunca sai do lugar. E é claro, comente aqui embaixo qual é aquele projeto real que você estava adiando por puro medo, mascarado de perfeccionismo. O tempo da simulação acabou, a sua mente já teve espaço demais para criar desculpas. Agora, a única resposta intelectualmente honesta que te resta é a execução. Vá lá fora, enfrente o desconforto e construa a sua ação imperfeita. Se você não estiver ocupado demais, executando.